Então é sempre bom a gente dar uma olhada nas bem-aventuranças, né? Nós já trabalhamos as bem-aventuranças, só que nós fizemos cada bem-aventurança, a gente trabalhou num sermão, né, específico, então, bem mais trabalhado, mais explorado. Mas eu queria ver com vocês só até o verso 7, que ele vai tratar das bem-aventuranças, mas ele vai tratar dessas bem-aventuranças de qualidades internas. Tá? A partir do verso 7, a gente vai perceber, na bem-aventurança dos misericordiosos, ela é a transição das bem-aventuranças, onde são qualidades e virtudes tanto externas, mas que começam a externar a qualidade. Mas as primeiras bem-aventuranças são qualidades que estão no lado de dentro. São qualidades que eu e você devemos buscar, porque são qualidades que não vêm de nós mesmos, né? São qualidades do Espírito. Então não adianta eu e você olharmos para as bem-aventuranças e falar, eu vou fazer isso. Não, impossível. Você só tem condições num coração regenerado, num coração transformado. Alguém que crê em Cristo Jesus, entregou sua vida e recebeu um coração regenerado. Esse sim tem condição de viver as bem-aventuranças. Lembre-se, os frutos são do Espírito. Os frutos não são nossos. Então aquilo que Deus faz no nosso coração, a transformação que Deus faz na nossa vida, né, as qualidades dele começam a ser externadas em nós. Mas são qualidades que primeiro são vistas do lado de dentro, no meu e no seu coração. Né? Então, nós vamos ler até o verso 12, mas a gente só vai trabalhar até o verso 7. A gente vai trabalhar bem rápido, só essas bem-aventuranças de qualidades internas, para a gente refrescar a memória. Diz assim, ó, capítulo 5 de Mateus, do 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Interessante quando nós começamos, por exemplo, a estudar na Bíblia, né, e nós que passamos pelo livro de Eclesiastes, Salomão vem trazendo a sabedoria de Deus no mundo debaixo do sol, no mundo quebrado. E nós somos constantemente, né, Salomão nos chamando a olhar acima do sol. Para viver aqui embaixo é só a partir da sabedoria de Deus. Se alegre. Aqui embaixo a coisa é feia. Né? E aí quando a gente vai para Tiago, igual nós estamos indo para Tiago já começa a carta dizendo, fiquem felizes, porque vocês irão ser provados. Se alegrem nas intempéries, se alegrem no sofrimento, se alegrem nas dores, se alegrem na aflição, se alegrem quando tudo der errado. E aí quando a gente olha, por exemplo, o Sermão do Monte, o próprio Jesus, né? Fiquem felizes quando alguém perseguir e falar mal de vocês. Fiquem exultantes, porque grande será o vosso galardão. Na onde? No céu. Você está vendo? Deus nunca enganou ninguém. Aqui você vai sofrer, aqui vai ter dias terríveis. Mas a nossa recompensa não é aqui. Às vezes Deus alivia a pressão. Às vezes Deus, né, deixa a gente ter um período até legal na vida de bonança, de paz. Mas nem sempre é assim. Né? Então quando a gente olha para as Escrituras, meus irmãos, ela é um livro só. De Gênesis a Apocalipse, ela é uma coisa só. Ela está contando uma história só.
É a história de um Deus que vem resgatar um povo perdido, um povo caído, um povo que não tem jeito. Né? Então esse é o nosso Deus. Eu estava lendo Deuteronômio, e é interessante que quando Moisés ele vai fechar o livro de Deuteronômio, depois do capítulo 28, ali 29, onde ele vai falar dos termos da aliança, bênção e maldição. Façam isso, terão bênção, não façam aquilo e não terão maldição. Mas é interessante que quando você olha para o capítulo 30, Deus está falando assim, ó, vocês irão falhar. Vocês não vão conseguir. Então quando vocês estiverem lá, colhendo os frutos da maldição, porque vocês não vão conseguir. Vocês são pecadores. Sem mim nada podeis fazer. Não adianta vocês achar que sozinhos vocês ganham. Não. Né? Então é interessante que Deus nunca mentiu para o povo. Deus falou, vocês vão sofrer todas essas maldições, porque vocês são um povo desobediente. Um povo do coração duro. Um povo orgulhoso. Um povo que quer caminhar sem o Senhor. Então, Deus nunca mentiu para nós, meus irmãos. E ele começa essa bem-aventurança, ele começa mostrando já um contraste dos reinos. Bem-aventurados pobres, os humildes, talvez está assim na sua tradução. Não combina com o reino dos homens. Mas no reino dos céus é bem-aventurado, é feliz, é agraciado, cheio de alegria. Então, essas bem-aventuranças aqui, meus irmãos, elas são qualidades do Espírito em mim e em você. Só quem é crente, convertido, lavado, regenerado, pode externar essas qualidades, né? Então, nós temos que receber tudo isso que Deus nos dá como gratidão. Deus transformando o nosso coração, um coração duro, um coração egoísta, um coração de quem não pensa nos outros, só pensa em nós mesmos, mas pela graça e pelo Espírito do Senhor que habita em nós, nós agora podemos ser parecidos com o modelo que é Cristo Jesus. Aí Deus está nos transformando cada vez mais. Né? Então, nas bem-aventuranças tem uma dinâmica, né? Eles atribuem a bem-aventurança, né? Então, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Depois ele coloca uma descrição da pessoa que aplica isso, né? O caráter dele. Então ele vai falar, vocês são os pobres de espírito, né, os humildes, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Então essa é a dinâmica das bem-aventuranças. E depois ele vai fazer uma declaração da recompensa, né, o salário ou fruto daquilo que você vai receber por, né, ser um pobre de espírito, ser um misericordioso, né, e ter toda essa dinâmica. Então, ele começa pela primeira bem-aventurança, no verso 3, né? Bem-aventurados humildes, ou pobres de espírito, dependendo da tradução. Por quê? Então a condição de recebimento aqui é o quê? Reino dos céus, é o presente. Só que a gente vê aqui esse contraste, né? Logo no começo do discurso de Jesus. O mundo vai dizer para você que bem-aventurado, feliz, é aquele que conquistou coisas materiais, aquele que tem uma família aparentemente, né, dentro dos moldes do Instagram, aquele que tem um bom recurso financeiro, uma boa saúde, uma boa casa, aquele que tem um bom recurso visível, um bom recurso material. Esse é o padrão do mundo de sucesso. Né? Casamento bom no mundo é quando você vê alguém de mão dada, com um sorrisão Colgate, né? Aquele sorrisão mentiroso, né, com aquela roupa bonita, só que só os dois sabem o que eles passam na hora que fecha a porta e entra para dentro de casa. Mas Jesus ele vai falar assim, no meu reino, feliz, alegre é quem é pobre, é quem é humilde. No mundo não, no mundo essa dinâmica é diferente. Né? Então, meus irmãos, a gente vê esses contrastes aqui, nesses dois reinos do discurso de Jesus aqui. Então, bem-aventurado são os pobres, são os que choram. No reino de Jesus, alegre, feliz é quem chora, quem é pobre, quem é manso. Não combina com o reino do mundo, né? Porque quem chora, quem é manso,
né, ele é tratado como fraco. Não, você é um fraco. Você precisa de ter uma autoestima melhor. Você precisa de se portar. Não demonstre fraqueza, senão as pessoas aproveitam de você. Né? A gente escutando a declaração do mundo de como eu e você devemos nos portar diante das pessoas, ela vai na contramão das Escrituras. Enquanto a Bíblia vai dizer, ame o outro, viva para o outro, abençoe o outro, pense no outro. O mundo vai falar, pense em você, cuide de você. Se der tempo, você cuida do outro. Se sobrar recurso, você divide com o outro. Né? Então você vê que isso é contrário às Escrituras. Enquanto o reino do mundo vai falar, pense em você. O reino de Deus, ele vai falar, primeiro Deus, depois os outros. Então a gente vê, meus irmãos, Jesus aqui, ele já mete o pé na porta. Né? Então, ele mostra que o reino dele tem essas características. Por quê? Porque o mundo, ele valoriza a condição exterior. O mundo, ele não aprendeu a olhar as virtudes internas. Ele nem tem essa capacidade. Né? Essa semana eu estava lendo sobre a visita de Samuel na casa de Jessé. Aí ele fala, eu vim aqui ungir o novo rei de Israel. Fica tranquilo, Samuel. Já sei quem você está procurando. Chama meu filho, o mais forte, o mais alto, o poderoso. Samuel olha para ele e fala, certeza que é esse? Vim ungir o rei. Aí Deus fala para ele, não é esse, Samuel. Aí vem outro, e outro, e outro, e outro. Até que Samuel fala, uai, tem alguma coisa errada. Seus filhos estão tudo aqui? Mas Deus está falando que não. Não, na verdade tem um. Tem um ali. Manda chamar. Aí chega um mirradinho, pequenininho. Agora você imagina a cabeça dessa família. Essa cabeça da família que pegava um... Porque pastor de ovelha, quem era pastor de ovelha naquela época, era criança, menino e menina, e adolescente, era desprezado, ninguém queria, era um servicinho assim, chulé, servicinho aquele assim de... Agora você imagina essa família convivendo com alguém que foi ungido rei, e ter que olhar para aquele bicho, pequenininho, pastor de ovelha, que o mundo falava, não tem lógica. Mas esse aqui é o rei que Deus escolheu, por quê? Porque só Deus sabia quem era o servo que ele escolheu. Deus conhecia Davi lá no meio do mato, sozinho, cantando, orando, né? Na intimidade dele com Deus. Porque, meus irmãos, o mundo ele só está preocupado com a casca. Deus ele está preocupado com o seu interior. Por isso que na leitura, né, Senhor, se o Senhor estivesse preocupado com sacrifício, eu faria. Mas o Senhor, meus irmãos, ele quer um coração. Ele quer uma vida transformada. Por isso que Tiago ele vai trabalhar nessa dinâmica toda. A fé, ela automaticamente, ela chama as obras. A fé que você diz ter, ela automaticamente chama uma vida santa. Por isso que ele vai falar lá na frente, mostra então a sua fé, que eu com as minhas obras, com a minha vida, com as minhas atitudes, vou te mostrar a minha fé. Então, meus irmãos, a dinâmica do reino ela é oposta. Não tem como você alinhar o reino dos céus com o reino dos homens. Não adianta você querer viver almejando o céu, mas apegado na terra. O John Stott, quando ele comenta o Sermão do Monte, né, quando ele vai falar, coloque tesouros no céu e não na terra, ele vai falar na imagem de duas canoas. Não tem como você navegar num rio, numa lagoa, com um pé numa canoa e com um pé na outra canoa. Não dá. Você tem que colocar seu coração em um só lugar. Por isso que ele vai dizer, onde está o seu tesouro? Aquilo que importa é aquilo que seu coração encosta. Então o reino de Deus, meus irmãos, ele é totalmente diferente. O reino de Deus, ele primeiro acontece uma mudança interna. Deus, ele conhece a mim e a você. Por isso que a gente estava rindo hoje. Como que o camarada, igual Jonas, corre de Deus? Como? Como que você corre de Deus? É louco. Por quê? Porque o nosso coração é extremamente enganoso, a ponto dele achar que qualquer manobra que ele fizesse, ele esconderia de Deus.
Às vezes a gente faz isso. A gente vive em pecado, não quer confessar o pecado, não quer se arrepender do pecado, e a gente acredita que está tudo bem. Mas se você é um salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, fica tranquilo, uma hora Deus vai te pegar. E Deus vai te pegar. Porque a Bíblia vai dizer que Deus corrige os seus filhos. Deus ele não deixa nenhum filho sem correção, meus irmãos. Então, Jesus ele mostra para nós a diferença. Ele olha o interior, ele olha o coração. Ele tem essa capacidade. E nós olhamos, infelizmente, o exterior. Né? Nós olhamos a casca. Então, por quê? O Senhor, meus irmãos, ele colocou em nós a eternidade. Porque nada que seja tão passageiro pode preencher o grande vazio que Deus colocou na nossa alma, no sentido de eternidade. O mundo não pode preencher a minha alma, porque Deus colocou a eternidade no meu coração. Então só um Deus eterno pode preencher esse buraco, porque esse buraco é do tamanho da eternidade. Por isso que coisas não podem encher. William Hendricks, comentando isso, ele vai dizer assim, ó, Deus jamais fez uma alma tão pequena que fique satisfeita com o mundo inteiro. Todavia, são eternos o estado interior e o caráter da alma. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. De maneira perfeita, de maneira limpa. Né? Então, Jesus, meus irmãos, Ele aqui, nos pobres de espírito, nos humildes, Jesus ele não estava falando que essas pessoas são bem-aventuradas, são felizes por não terem condições financeiras. Aí, ó, feliz é quem é pobre. Né? A teologia da libertação, ela pega versículos como esse e transforma nisso. Né? Porque eles querem trazer a salvação numa libertação da dinâmica social. Então Deus ele vem resgatar o povo de maneira social e tirar dessa pobreza. Por isso que a teologia da prosperidade ela deu certo no Brasil. Nós somos um país grande, tem muita pobreza. Então você vem num Deus que quer restaurar, um Deus que quer trazer bênção material, deu certo. E a gente viu a catástrofe que é. Então, os que são bem-aventurados aqui são os pobres ou os humildes de espírito. É uma condição interna, é uma condição do coração, não é uma condição do bolso. Né? Pobreza de espírito, meus irmãos, é reconhecer a sua real condição diante de Deus. É você reconhecer a sua miséria e necessidade e declarar como aquele publicano declarou, né? Seja propício a mim, Senhor. Sou pecador. Então, felizes, bem-aventurados, são aqueles que reconhecem a sua incapacidade diante de Deus. Eu, sem Cristo, não sou nada. Eu, sem Cristo, eu não me achego a Deus. Bem-aventurado a pobreza de espírito, a humildade de espírito, porque eu reconheço que é por causa do sangue de Cristo, é por causa de Cristo. E sem Cristo, zero condições. Eu estaria, ou nós estaríamos perdidos. Né? Os pobres de espírito são aqueles que estão convictos da sua própria condição diante de Deus. Somos pecadores. É aqueles que reconhecem que se não é a graça de Cristo, se não é a cruz de Cristo, se não é o perdão de Cristo, nós estamos mortos e perdidos. Por isso, meus irmãos, eu e você devemos ter uma boa teologia, né, do homem. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos. O homem é mau. O homem foi separado de Deus. Não há nenhum sequer que faça o bem. Não há ninguém que tenha condição de se voltar para Deus, se o próprio Deus não se revelar para ele. Então, o pobre de espírito é esse que entende a condição que ele se encontrava. E aí você reconhece a grandeza, a sabedoria, a soberania, o poder, o amor de Deus para conosco. Né? Então, os pobres de espírito não são aqueles que, como a gente conhece o São Francisco de Assis, né? Que ele atrelava uma condição piedosa à quantidade de dinheiro que tem. Eu conheci muita gente assim. Eu conheço a história de um pastor, e quem me contou isso foi o filho dele. Teve uma época na igreja, há 40 anos atrás, né? Até 20 anos atrás ainda era assim.
Quanto mais pobre, mais homem de Deus. Então, por isso que muita igreja pisava na garganta dos pastores, né? Pastores, eles tinham que trabalhar para ter um salário, às vezes eles sustentavam a família e a igreja ainda com o salário dele. E é assim, olha que homem de Deus, olha, ele sofre pelo evangelho, olha que maravilha. E tinha gente que aplaudia esse negócio, né? Agora você imagina Deus olhando para uma igreja deixando um pastor numa condição dessa, deixando membros numa condição dessa, porque a ideia era pobreza, escassez financeira, era piedade. Mas não é disso que Deus está falando, né? Então esse pastor que o filho dele contou para nós, o pai dele naquela época, né, 40 anos atrás, passava uma perrenha, problema financeiro grave, faltava até o básico dentro de casa. E ele, num dia de desespero na rua, jogou na Mega Sena e ganhou. Só que o sentimento de culpa ficou tão grande na cabeça dele, porque o homem de Deus tinha que padecer, porque como que o homem de Deus vai ter uma vida boa? Não, o homem de Deus, a piedade está ligada à pobreza. Ele rasgou o bilhete. Você está entendendo? Olha como que uma teologia errada, um falta de conhecimento de Deus faz com que você viva uma vida desgraçada. Deus aprove na sua soberania, dá um prêmio para um camarada daquele. E ele não faz isso todo dia, nem com todo mundo. Mas ele, por achar melhor do que Deus, né? Porque isso é você achar melhor. Se Deus te deu, não, eu sou indigno, Senhor. Quem sou eu, Senhor, para receber tamanha bênção? Então, meus irmãos, não é essa a ideia aqui, né? Não é essa a ideia aqui. O Lloyd Jones, ele diz assim, ó, não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia da espiritualidade. A condição financeira não quer dizer que você é mais bem sucedido espiritualmente ou vice-versa, né? Então, a pobreza bem-aventurada é a do pobre de espírito, meu irmão. É a do espírito que reconhece a sua própria falta de recursos diante das exigências de um Deus santo, de um Deus perfeito, né? E se não é esse Deus santo, perfeito, poderoso para nos ajudar, quem somos nós? Então esse é o pobre de espírito, humilde de espírito que Deus espera de mim e de você. É nós reconhecermos a nossa pecaminosidade. Uma boa teologia faz uma vida ficar mais leve. Você vai continuar pecando, põe isso na sua cabeça. Mas o fato de você continuar pecando não te dá liberdade de continuar pecando. Entendeu? Porque o pecado na minha vida e na sua, ele é um acidente. Eu ando de carro tem 20 anos. Nossa, eu tô velho. 20 anos que eu ando de carro, bati o carro uma vez. Por quê? Foi um acidente. E o pecado na minha vida, na sua vida, é assim. Mas tem gente que acha que o pecado é um carrinho de batida. E a dinâmica da vida é bater nos outros, né? Todo mundo lembra do carrinho de batida, né? Vocês são velhos, vocês foram para os parquinhos. Não é? E não é assim, pecado é acidental na minha vida e na sua. Então, os pobres de espírito, meus irmãos, são aqueles que não vivem baseados no que eles acham. Aquilo que Isaías vai dizer assim, ó, são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Não, tá certo, a Bíblia diz isso. Uhum. Mas eu acho, pastor, que... Né? Eu acho que... Ó, não faça isso. Tá? Né? Minha filha, vou dar o exemplo da minha filha. Minha filha é bonita. Né? Fazer o quê? Deus quis assim. Né? Eu falei para ela, agradeça a Deus, melhor ser bonita. Você já não tem dinheiro, né? Aí ela é cheia de gente querendo namorar ela agora. Aí chegou uns pretendentes aí, eu falei, como é que é a capivara das crianças? Não, pai, um aqui, ele era viciado em pornografia. Eu falei, não, minha filha. Não, então, ele é ciumento. E aí, pai, o que faz? Deus já te mostrou. Deus já te mostrou. O que você faz? Engata a marcha, minha filha. Sai fora. Sai fora. Porque eu e você, né, você vai ter que enfrentar coisas que você não conhece na pessoa. E vai ser muito difícil. Agora, quando Deus te descortina diante de você e fala, tá aqui, vai entrar? Não faz isso. Mas às vezes ela pode chegar e falar assim, que é isso, pai?
Espírito Santo vai transformar. Não é assim. Então, os pobres de espírito é aqueles que falam assim, se não é o Senhor para transformar a minha vida, quem sou eu para transformar do outro? Zero capacidade. Zero possibilidade. Você não transforma a sua vida quanto mais do outro. Então, o pobre de espírito é esse que entendeu que tudo de bom que acontece na minha vida vem do Pai das Luzes. Se eu faço boas coisas, é porque Deus atua em mim. Né? Então, Deus espera isso de nós. Então, os pobres de espírito reconhecem que eles são pobres, miseráveis, cegos. Né? Então, o alfabeto do cristianismo, a humildade é a primeira letra. Nós devemos ser humildes. Né? Eu estava aprendendo essa semana, né? O contrário de humildade, orgulho. O que é um orgulho? É uma disposição mental que é centrada no eu. E é tão interessante isso que até aquelas pessoas que vivem uma autocomiseração, a autocomiseração, a soberba, ela é só um aspecto do orgulho. Porque, na verdade, aquelas pessoas que se acham coitadas, ó céus, ó dias, ó azar, na verdade ela está querendo para ela, olha para mim, olha que a condição que eu estou. Né? Existe o soberbo, o arrogante, mas existe também o orgulhoso que se fecha, olha aqui a minha situação, olha aqui o que está acontecendo comigo. Isso é orgulho, porque é uma disposição do coração e da mente centrada só no eu. E aí tem gente que se fecha, autocomiseração, e tem gente que enfrenta com arrogância, né? Que não reconhece que tudo vem de Deus mesmo. Se não é Deus para nos quebrar, para nos moldar, para nos transformar, eu e você estaríamos perdidos. Né? Em segundo, aqui no verso 4, ele vai dizer, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Complicou, né? Pobre de espírito, eu tenho que reconhecer diante de Deus que sem o Senhor eu não sou nada. A minha salvação foi Deus quem deu. Paulo fala isso claramente em Efésios, né? A salvação é porque eu dou. A fé que você tem é porque eu dou. E por quê? Para você não achar que você é muito bom. Então eu vou fazer tudo do começo ao fim para você entender que é tudo por causa de mim. E aí os pobres de espírito agora entenderam isso. Senhor, obrigado. Porque se não é o Senhor, eu estaria perdido. E o Senhor começa, de novo, alegre-se. Felizes são aqueles que choram. Né? São aqueles que se entristecem por causa das dores, do sofrimento da nossa vida? Não. Mas são aqueles que choram por causa do pecado. Meu irmão, você vendo as imagens da guerra que está acontecendo lá, você chorou alguma vez? Não é porque você tem, às vezes, uma empatia pelos judeus. Não é isso. Mas você consegue olhar para a situação e entender que aquilo é fruto de pecado. Aquilo é fruto da queda. Aquela tragédia, aquela desgraça. Os que choram pelo pecado são bem-aventurados. Aqueles que conhecem a sua realidade espiritual diante de Deus. E aí quando eles olham para o pecado e o efeito do pecado no mundo, eles choram. Eles se entristecem. Né? É aqueles que quando pecam, eles se martirizam, Senhor do céu, meu Deus. E tanto faz um pecadinho, né, ou um pecadão, as pessoas que têm essa intimidade, desenvolvem essa vida diante de Deus, eles choram pelo pecado. Tanto do efeito do pecado na vida dos outros, quanto o próprio pecado na sua própria vida. Né? Você tem chorado? Você tem chorado assim? Nossa Senhor, eu tenho inveja, eu sou orgulhoso. Na verdade, eu estou insatisfeito com a condição que o Senhor tem me colocado. Talvez eu não tenha o que eu queria ter, talvez eu não tenha vivido a situação que eu estou querendo viver, talvez eu estou insatisfeito com o Senhor. E às vezes a gente fica chorando pela condição que Deus nos colocou, mas a gente não chora pelas atitudes que nós fazemos. Você chora porque não tem dinheiro, você chora porque uma doença chegou, não que isso seja errado, tá? Sofrer não é bom, né?
Por isso que o Tiago vai dizer para nós, se alegre no efeito que ela vai produzir, não na coisa em si. Mas nós choramos não porque no processo das consequências ou do calor ou qual é a palavra que a gente usou no domingo, foi? Das circunstâncias da vida. A gente não chora pela circunstância. A gente chora porque quando às vezes as coisas são muito fortes, o sol, né, do calor da circunstância, e aí a gente responde de maneira pecaminosa. A gente tem chorado pelo pecado que nós temos cometido, pela vida que Deus tem nos dado. Porque Deus tem nos provado. Deus tem nos provado nos relacionamentos. Deus tem cuidado de nós. E aí? Nós somos bem-aventurados porque nós choramos reclamando do que Deus faz ou reclamando de como nós respondemos e do pecado que nós temos cometido? Né? Então, os que choram pelas suas próprias falhas são esses que preocupam com o pecado mais do que com qualquer outra coisa na face da terra. Por isso, meus irmãos, cuide das coisas do Senhor, coloque o coração no céu e não aqui na terra. Né? Todo dia a gente tem visto cada vez mais, há 15 anos atrás a gente não via tragédias acontecendo simultaneamente. Né? A gente viu aqui no Brasil, esses dias para trás, a chuva arrebentou lá no sul, agora a guerra acontece aqui, aí guerra acolá, doença aqui lá, todo dia, terremoto, é tragédia. A gente tem visto, né? Parece que alguém já disse sobre isso, né? Parece que alguém já escreveu sobre isso, né? Então a gente tem visto constantemente, e isso é efeito do pecado. A gente chora por isso. A gente tem essa dinâmica no nosso coração. A gente anseia pelo céu. Né? Será que a coisa mais importante para nós é o céu? Os nascidos de novo aprendem, né, a amar a Deus de tal forma que começará a chorar diante de todas as coisas ímpias que os ímpios têm cometido. Quando você vê um tribunal injusto, quando você vê o efeito do pecado em todas as áreas, a gente chora por ele. Não só o nosso pecado, mas o pecado dos outros. A gente tem chorado por ele. Jesus, meus irmãos, ele chorou. Né? E as pessoas às vezes não entendem por que Jesus chorou. Né? Jesus já sabia. Quando chega a notícia que Lázaro morreu, corre, Senhor, corre que Lázaro está... Calma, fica tranquilo. Já está no script o que eu vou fazer. Ele já sabia o resultado, já sabia que ia sair tudo bem no final, ia ter churrasco, ia ter festa, ia ter vida. Mas aí por que Deus chega diante daquela situação e Deus chora? Deus chorou, porque é o efeito do pecado. O pecado, e Deus está querendo fazer essa marcação firme para mim e para você. O pecado vai causar isso. O efeito do pecado de quem não converteu, de quem não se rendeu a Cristo, vai causar morte. E Deus aqui, né, quando o episódio de Lázaro aqui, Deus está marcando com um aspecto espiritual futuro. Aqui é uma separação temporária. Aqui é uma morte física. Mas Cristo Jesus, ao ver a dinâmica do pecado, o que a morte física causou, a separação entre famílias, a separação entre pessoas que se amam, a dor, a tristeza, Jesus chora. E ele está marcando para nós aqui que ele está caminhando para a cruz, que a separação eterna é pior. A morte espiritual ela é bem pior. Ela não tem nem como mensurar. Morrer fisicamente é tranquilo. Né? Eu sou crente, minha mulher é crente. Adivinha quem que vai estar lá na hora que ela chegar ou eu chegar? Ou a gente chegar junto? Nós dois. Não tem pra onde correr. Pai que perde um filho, que é crente, ele sabe que ele vai encontrar o filho daqui a uns dias. Porque ele sabe onde é que o filho dele está, ele sabe onde é que o pai dele está. Mas o efeito do pecado, meus irmãos, é essa morte espiritual. Então, bem-aventurados que choram pelo efeito do pecado, pelo nosso próprio pecado. Quando eu e você pecamos, nós devemos chorar diante de Deus. Nós ofendemos a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Nós não ofendemos o companheiro, nós ofendemos o próprio Deus. O nosso pecado ofende a Deus.
Deus, ele falou assim, ó, dentro do arraial, eu não quero nem mulher menstruada. Porque Deus, ele não pode estar, hipótese nenhuma, ligada com nada que deteriora, com nada pecaminoso, com nada que traz a lembrança da morte. Então, uma mulher que menstruada não podia ficar dentro do arraial de Israel. Porque o sangue, né, a perda de sangue caracterizava que ela estava morrendo, ela estava se deteriorando ali. Porque é a tamanha santidade de Deus. E às vezes a gente trata Deus como se fosse um cara legal. Não, Deus é legal, Deus ele é tolerante. E não é assim, meus irmãos. Os que choram são como o salmista, no Salmo 119, 136, diz assim, ó, torrentes de água nascem dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. Olha o salmista, ele olha para a sociedade, ele olha para a vida, ele olha para Israel, ele olha para o povo de Deus. Eu estava vendo no Instagram, antes de vir para cá, uma igreja, aqui em Lucas do Rio Verde, está fazendo um congresso profético. Meu irmão, que tragédia. Que tragédia. E o cara falando, não, porque esse chofar aqui, quando eu toco esse chofar, o mundo espiritual se abre e se alinha, e vai ter anjos aqui essa noite. Eu fiquei, misericórdia. Isso é pisar no sangue de Jesus. Anular tudo aquilo que Deus fez na cruz, porque eu preciso de um chofar, eu preciso de um talite, eu preciso de alguma coisa mística no culto. Gente, isso aí é ofensa terrível diante de Deus. Hebreus vai dizer assim, ó, quem faz isso pisa no sangue, no sacrifício de Cristo Jesus. Anula tudo que Deus fez. É dizer assim, o que o Senhor fez não é bom o suficiente. E Hebreus ele fala o tempo inteiro, o sacrifício de Cristo é maior, superior, é perfeito. E tem gente que está lá no culto hoje, você pode dar o culto, está rolando lá agora. É um congresso, é o feriado inteiro. E eu fiquei, Senhor, tenha misericórdia. Está nas redes, viu? Então não é fofoca. Se está nas redes, é público. Então, meus irmãos, o Senhor nos chama a entender essa dinâmica. Né? A bem-aventurança dessas pessoas consiste nisso. Serão o quê? Consolados. É o presente que Deus vai nos dar. Porque vai chegar um dia que não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá motivo que não seja só de se alegrar. O choro, meus irmãos, é passageiro. Por isso que ser parecido com Cristo é ter atitudes de crente. Por isso que quando eu e você começamos a olhar para as Escrituras e olhar de maneira correta, a gente vê tanto que nós estamos distante do ideal de Deus. Tanto que a gente ofende a Deus. A gente ofende a Deus o tempo inteiro. Não é? Então, nós temos que chorar diante de Deus. Dá tempo de mais uma. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansidão. Olha para você ver, tanto que isso é interessante. Uma vez a pessoa falou para mim assim, ó, dentro da igreja, os mansos herdarão a terra. Que terra que é essa? Adivinha o que a pessoa me falou? A grana. Os mansos herdarão terras, terão posses. E eu olhei para aquele trem, na época, eu tinha que 17 anos, gostei, falei, esse trem é bom, né? Eu falei, rapaz, essa teologia é boa. Quem que não gosta de ouvir? Os mansos herdarão a terra. E assim, a teologia ruim, a má teologia, ela tem essa perspectiva de pegar o que é santo, o que é celestial e trazer, diminuir para uma perspectiva aqui. E Deus nunca prometeu nada aqui. Nós herdaremos a terra prometida, mas é a terra celestial. Novos céus e nova terra. Deus sempre está mostrando para o povo, lá atrás, vocês vão possuir a terra, mas Deus não estava falando da Canaã aqui não. Aqui era só um reflexo da Canaã celestial. Então, meus irmãos, os mansos, eles herdarão a terra. E o que é o manso? Manso é aquela pessoa que não se ressente. Manso é aquela pessoa que não guarda rancor. Longe de seguir ruminando as injúrias recebidas, ela encontra seu refúgio no Senhor e confia-lhe inteiramente o seu caminho. Manso, meus irmãos, não é aquela pessoa amargurada, rancorosa, que se acha vítima da sociedade.
vítima da situação, vítima da igreja, vítima dos pais, vítima da condição, vítima da vida. Tudo que ela faz em virtude do fato de que já morreu para toda a pretensão de ser justa em si mesma. Estes são os mansos, que têm uma vida, que entendeu a sua condição espiritual, que chora pelo pecado, e ele não espera nada daqui desse mundo. As ofensas ele entrega ao Senhor, mesmo que essa ofensa seja mais próxima, né? E a ofensa que dói e machuca é de próximo, né? Se alguém falar mal de mim, não tem problema, mas quando minha mulher falar mal de mim, meu pai falar mal de mim, alguém que eu amo falar mal de mim, aí dói, né? Então os mansos são esses, que esperam no Senhor, a recompensa do Senhor, a justiça do Senhor. Eles não precisam de se justificarem diante da situação ou diante das pessoas, porque o juiz deles é quem? É Deus. Eu sou o juiz, eu que julgo a situação, você não. Por isso que lá na frente o Senhor vai falar no Sermão do Monte, sofra o dano. Se seu irmão te levar no tribunal, sofra o dano, porque e é interessante quando a gente olha a marcação de Deus na progressão do ensino do Sermão do Monte. Primeiro ele resolve o problema do lado de dentro, depois ele começa a externar em atitudes fora, né? Então, o manso é aquele que ele não tem essa pretensão de justiça própria. Ele sabe que não pode reivindicar qualquer merecimento diante de Deus, porque ele reconhece a sua condição espiritual. Se não fosse Deus em me restaurar, em me dar vida, em me salvar, quem sou eu? Alguém me ofendeu. Eu ofendo a Deus todo dia. Eu não posso ser ofendido? Quem sou eu? Eu sou melhor do que Deus? Eu sou melhor do que Deus porque eu ofendo a Deus? E Deus, na sua longanimidade, na sua paciência, ele vai falar para Malaquias, porque o Senhor não muda, é porque eu não mato vocês. Eu tenho paciência. Na hora certa eu vou aplicar o juízo. Agora nós não, nós somos muito bons. Pisou no nosso calo, né? Pisou embaixo, você já dá em cima. Né? Olha a mansidão que nós temos. Zero mansidão, zero. Zero mansidão, meus irmãos. Ser manso não é ser fraco. A mansidão não consiste em falta de firmeza de caráter, uma característica da pessoa que está pronta a curvar-se ao sabor da brisa. Às vezes a pessoa fala em mansidão, fala em calma, longanimidade, paciência. Aí o mundo vai falar, não demonstra fraqueza. No quartel a gente tinha um ditado, caia tirando. Caia tirando. O cara vai te derrubar, mas você cai tirando. Você vai te derrubar, mas você leva os 3, 4 junto com você. Não é assim, o manso, a justiça dele está nas mãos do Senhor. O justo e o reto juiz é quem vai julgar minha causa. Se eu fui ofendido, se eu fui maltratado, se eu fui lesado, vai doer? Vai. Não é bom de jeito nenhum, mas a disposição de um coração que entendeu de onde Deus tirou, de quem Ele é, do que Deus fez, a resposta dele tem que ser o quê? Esperar no Senhor. Esses são os mansos. Mansidão é a submissão ante qualquer provação, a disposição de sofrer dano ao invés de causá-lo. O manso é aquele que nunca, em hipótese nenhuma, ele causa dano, nem para o próximo, para a igreja, para ninguém. Ele é um manso. E se tiver que sofrer dano, que sofra ele, não o outro. Ele se coloca no lugar do outro. A bem-aventurança dos mansos consiste em que eles herdarão a terra. Olha que maravilha. E, em certo sentido, nós já herdamos essa terra, né, meus irmãos? Porque nós vivemos aquela tensão do já e ainda não. Nós já vislumbramos o céu, nós já vislumbramos alguns requisitos dessa restauração que Deus vai fazer em nós. Nós já podemos ver algumas coisas, não de maneira completa, de maneira perfeita. Mas os mansos, né? Os mansos, meus irmãos, são os de espírito paciente e satisfeitos, aqueles que se dispõem a ter pouca honra neste mundo e que são capazes de sofrer injustiça sem guardar ressentimento.
Os mansos são aqueles que dificilmente se deixam irritar. Se Deus é o meu juiz, independente do que aconteça, se eu tenho isso no meu coração, independente do que vem de lá para cá, meu irmão, Deus é meu juiz, Ele sabe. Se eu sofrer injustiça, Deus é o meu juiz, Ele sabe o que Ele está fazendo. Bem-aventurados, dá mais uma. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, das profundezas de sua consciência de pobreza espiritual, do seu pranto pelo pecado e da sua mansidão, os cidadãos agora do reino dos céus, aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, pela plena satisfação dessa necessidade que eles entenderam, que precisam de Deus, eles agora têm fome da justiça de Deus, fome do conhecimento de Deus, fome da presença de Deus, fome do poder de Deus, fome de ler a Bíblia, fome de conhecer Deus. Meus irmãos, você tem essa fome de ler a Bíblia? Você tem essa fome assim de, por exemplo, nós estamos vivendo guerra no Oriente Médio. O que a Bíblia fala sobre guerra? Alguém escreveu sobre guerra? Algum autor? O que a Bíblia diz? A gente está falando aí sobre casamento homossexual, a gente está falando sobre aborto, a gente está falando com tanta coisa no mundo. Você tem fome e sede para saber o que Deus pensa sobre essas coisas? Você parou para pesquisar, para ler na Bíblia, para buscar a sabedoria de Deus? Porque isso é ter fome da justiça de Deus, da sabedoria de Deus, de saber o que Deus pensa sobre a vida, o que Deus espera de mim no meu casamento, na criação de filhos. Você já parou para pensar nisso? Você tem essa ânsia de saber o que Deus pensa para você viver a vontade de Deus? Porque viver a vontade de Deus não é, Senhor, eu quero viver a sua vontade. Perdoa. Não, Senhor, não dá, né, Senhor? Você não sabe o que Ele fez? Pula essa vontade. Então, tá bom. Então se arrependa. Não, Senhor, não dá. E aí, no final das contas, a gente não vive porcaria nenhuma. Né? Porque, Senhor, né, não tem uma fase mais fácil. Não, porque essa daí está muito complicada. Então, meus irmãos, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque Deus, o próprio Senhor, o próprio Espírito, vai nos encher com a sua sabedoria, com o seu poder. Quem vai fazer isso é o próprio Deus. Mas antes, a disposição do meu coração tem que ser de quê? De vontade, de querer. Observe, a santificação, esse processo de restauração, de tirar a lama de dentro de nós, é um processo sinérgico. Não fica achando que, né, igual a gente vê muito, eu queria orar por compromisso na igreja. Conversa fiada é essa? Orar por compromisso na igreja? Tem culto quantas vezes na semana na igreja? Os cultos já estão lá? Não está com programação? Tá? Então pronto. Começa indo no culto. Primeira coisa que você precisa fazer para ter compromisso é assuma a responsabilidade. A partir de hoje eu não falto nenhum culto. Ó, Deus começando a trabalhar. Eu vou vir uma vez na oração. Vou vir na vigília. Quando você vê, você está um crente Caxias. E um crente bom. E crente Caxias é um crente bom. Mas por quê? Porque as pessoas acham que um dia eles vão acordar. Eu estava pensando nisso essa semana. Porque eu estou indo na academia assim, ó. Não estou faltando dia nenhum. Foi ontem só que eu faltei, porque tinha que fazer um negócio de manhã, e aí à noite eu tive aula e não teve... Mas aí eu vou para a academia, rapaz, eu chego lá na academia, pelo amor de Deus, na força da raça. Entendeu? Eu vou lá, e aí eu falo, aí eu lembro, né, que tem alguém que está me abençoando com um pedaço da minha academia. Na hora que eu penso em desistir, eu falo, não, mas eu tenho alguém que está me abençoando com esse trem aqui, é muita sacanagem, sem vergonha da minha parte se eu não for. E aí eu não tenho vontade nenhuma de ir na academia, mas eu vou. E aí eu estou lá puxando ferro, e às vezes está doendo, e está suando, e eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu fico 40 minutos na esteira, 20 minutos na escada, só quem faz uma escada sabe o que é uma escada. Né? 20 minutos na escada. E eu estou naquela escada, e o suor pingando, minhas pernas doendo, minhas costas doendo, e está tudo doendo. E eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu estou indo. Quando termina, eu chego lá em casa, eu tomo um banho e falo, ainda bem que eu fui. O dia é bom, eu não preciso dormir de tarde, eu venho cá, eu leio, não fico com sono. Então, meu irmão, não existe essa dinâmica. Eu nunca... Não, já acordei, mas raríssimas vezes eu acordei assim e falo, nossa, vou para academia. Não, eu vou arrastado.
Ainda mais o horário que eu gosto é de manhã, é o pior horário para quem gosta de dormir. Então, quem gosta de correr, quem gosta... Não existe essa dinâmica. Então, Deus ele não vai colocar dentro de você algo que um dia você vai falar assim, nossa, segunda-feira, e ligar para o pastor e falar, pastor, não tem como fazer um culto hoje, não. Não estou com vontade de ir para a igreja, não estou aguentando esperar domingo. Não existe isso, não. Não existe. Né? Não, se ligar, nós vai fazer. Você está doido? Se eu receber essa ligação, eu convoco reunião extraordinária, tem culto hoje. Então, meu irmão, pensa que a dinâmica é diferente. A nossa luta é espiritual. Existe uma carne pecadora dentro de mim que não quer benefícios. Eu gosto de dormir. Se você não gosta, eu gosto de dormir, gosto de assistir televisão, gosto de não fazer nada. Eu também não gosto de ir para a igreja. Né? Aí eu lembro que eu sou pastor da igreja. Eu falei, opa, não tem desculpa de não ir. Tem dia, meu irmão, que não é fácil não. Mas aí tem gente que fala, nossa, o que é? Precisando de oração. Não, meu irmão. Isso é... Nós estamos aqui mais caseiro, quinta-feira, isso é safadagem. Entendeu? Isso é sem vergonhice. Isso mostra alguém que não entendeu o que é ser manso, o que é ser humilde de espírito, não chorou pelo pecado. Né? Aquele negócio de falar, ai, domingo. Ai, não podia ter só um culto no domingo, não, porque tem uma igreja ali que só tem culto só de noite. Que isso, meu irmão? Vai chegar um tempo que muita gente vai chorar porque queria um culto, queria uma igreja, queria uma reunião. Então, o Senhor espera de nós, meus irmãos, essa fome, essa disposição. E nem sempre vai ser assim do jeito que a gente pensa. Você não vai acordar e falar, meu Deus, tudo que eu queria agora era ler a Bíblia. Né? Tem até uns memes na internet. Eu já vi esse meme. Se a gente tratasse a Bíblia como trata o celular. Aí a pessoa faz assim, ó. Ela levanta, pega a Bíblia e faz assim, ó. Aí ela está no banheiro com a Bíblia, aí ela está assim, ela para, tudo que ela está fazendo, ela vai e abre a Bíblia. É meme. É o que a gente faz com o celular. Se a gente fizesse isso com a Bíblia, meu irmão, a gente ia ser um crente de uma qualidade. A gente ia estar em outro patamar. Não porque a gente ia ser bom, mas é porque a gente ia entender a humildade de espírito, a gente ia chorar pelo pecado, a gente ia entender a nossa condição. Mas nós temos feito isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos apetite pelas coisas do Senhor. Nós entendemos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o que tem dentro de mim é só a vontade de pecar. Né? Chama eu para pecar. Né? Eu nunca vi ninguém que falasse assim, pastor, ora por mim aí, porque eu tô... Ninguém confessa, né? Eu estou com tanta vontade de pecar. Porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, do mesmo jeito que a gente nunca vai ouvir falar assim, ora por mim que eu estou na vontade de pecar, estou na vontade de bater na minha mulher, no meu marido, estou na vontade de pegar meu menino e pisar na garganta dele assim. Ninguém pede esse tipo de oração, porque essa é uma realidade. Do mesmo jeito que ninguém fala assim, pastor, né? Eu queria abrir igreja e queria ter culto todo dia. Porque a nossa disposição ela é totalmente pecaminosa, a nossa natureza é corrompida. A gente quer o que não pode. Vamos parar por aqui. Deixa eu ficar dos misericordiosos, mas já são 9h05 ali, vamos embora. Deus é bom, né? Se você sair daqui hoje entendendo a mansidão, a pobreza de espírito, se você chorar pelo seu pecado, nós aqui já estamos top demais, né? Então, meus irmãos, lembre-se disso. Depois você medita de novo, e 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 de novo. Porque conhecer ao Senhor é toda a eternidade conhecendo ao Senhor, e você ainda não vai conhecer a Deus. Então, se você não tem vontade de conhecer o Senhor aqui, se você não tem vontade e disposição de se aprofundar em conhecimento e intimidade com o Senhor aqui, provavelmente, né, você não vai desfrutar da companhia do Senhor. Só vai morar no céu quem já quer estar no céu. Só vai desfrutar da presença do Senhor quem já desfruta da presença do Senhor. Esse Deus que todo mundo acha que no final, né, vai vir, vai salvar todo mundo, não é assim. Então lembre-se disso. Vamos ficar de pé? Vamos orar?